Olha, Dalzi, Nilce, Lilian, boa noite. Olha o Rafa aí. Busão. Gente, seja bem-vindo. Vamos entrando. Enquanto isso, o povo vai conectando. Laura, Anitta, seja bem-vinda. Então, boa noite, pessoal. Então, vou começar falando sobre o biomagnetismo enquanto uma terapia integrativa e complementar. É importante a gente entender o biomagnetismo em que sentido? O biomagnetismo é uma terapia natural, começa por aí. Terapia natural, que não é invasiva, o paciente não precisa se preocupar que ela não faz mal, então é uma terapia totalmente segura. É uma terapia que utiliza ímãs sobre a pessoa. Então, já de início, eu vou começar a mostrar com o que o biomagnetismo trabalha. Então, o biomagnetismo ele vai trabalhar com pares de ímãs. Aqui eu tenho um exemplo. Um par de ímã positivo, um ímã positivo na polaridade positiva e um ímã negativo. Todos nós, em nossa vida, já brincamos com ímã, né? Então, o ímã ele tem duas polaridades magnéticas. Tem uma polaridade sul e uma polaridade norte. A polaridade sul nós chamamos de polaridade positiva. A polaridade norte de polaridade negativa. Então, a nossa terapia ela utiliza isso daqui, ó, ímãs. Parece incrível, né? A terapia ela é simples, mas não é simplista. Por quê? Porque a terapia, utilizando isso, e claro que às vezes a gente precisa de um número maior de pares de ímãs para utilizar nas pessoas, né? Mas a terapia utilizando isso, pares de ímãs, nós vamos tratar todas as alterações que geram um desequilíbrio na célula. Então, bem, antes de começar, vamos falar o seguinte, agora que o povo está entrando, que o biomagnetismo é uma terapia que utiliza a magnetoterapia como base. A magnetoterapia, como o nome diz, está relacionado com os magnetos, com ímãs. Então, desde a época da acupuntura, e aí a gente já está falando de algo milenar, já se usam ímãs para tonificar ou sedar algum ponto do corpo. Então, o ímã ele já é algo que já é conhecido dentro da terapia, dentro da questão da saúde, e que pode favorecer muito o nosso bem-estar e o nosso reequilíbrio. Então vamos lá. O biomagnetismo surgiu em 1988. Olha só, é uma terapia que não é nova. Desde 1988 existe essa terapia. Essa terapia surgiu aonde? Surgiu no México, com um médico chamado Isaac Góes Duran. Então, ele viu a limitação que havia dentro da saúde. A partir daí, ele foi buscar alternativas, modos de tratamentos auxiliares para tratar as pessoas que vinham com inúmeros problemas e que muitas vezes não encontravam uma solução dentro da limitação da medicina alopática. A partir daí, ele estudou, o Dr. Góes, a acupuntura e logo depois foi um senhor que trabalhou na NASA, Richard Broemeyer, dar um curso na cidade do México. E neste curso participaram alguns médicos, dentre eles o Dr. Góes. Então, a partir daí, em 1988, ele aprendeu que em problemas de saúde existe uma alteração do campo elétrico celular. Se nós formos dentro das bases da terapia, a gente já começa a entender o seguinte: o biomagnetismo é uma terapia que tem uma base científica. Por que tem uma base científica? Porque uma das 4 forças naturais do planeta é a força eletromagnética, que está relacionada com o equilíbrio
elétrico e magnético dentro das estruturas celulares, para que possa haver vida. Tem que haver um equilíbrio dentro da nossa célula. Então, uma das 4 forças é essa, outra é a gravitacional e a nuclear forte e a nuclear fraca. São as 4 forças naturais que permitem que haja vida dentro das relações físicas do universo. Bem, então a força eletromagnética é uma delas e é com ela que se utiliza o ímã, porque dentro dessa força se entende que existe uma interação entre campo magnético e o interno, formado por onde? Por nossas células. Porque a nossa célula, como tem carga elétrica, ela gera um campo magnético estável quando está sã, quando está bem, quando está equilibrada. Porém, quando a célula fica doente, este campo eletromagnético celular, ele fica instável. É como se os elétrons estivessem atirando para tudo que é lado. Isso está relacionado à entropia celular, que é uma outra base da terapia. Mas calma que eu vou chegar lá para todo mundo entender. Só para a gente ter uma ideia de que o biomagnetismo é uma terapia que tem base sólida. Biomagnetismo não é uma terapia espiritual. O biomagnetismo não é uma terapia esotérica. O biomagnetismo não é uma terapia de achismo. O biomagnetismo não é uma terapia que utiliza boneco, desenhos, não é nada disso. O biomagnetismo é uma terapia que utiliza o campo magnético do ímã para equilibrar o campo magnético da célula que ficou doente. Então, o primeiro ponto. Então, essa terapia ela vai trabalhar para equilibrar o campo magnético celular. E esse campo magnético se altera devido a uma alteração do pH, que é a corrente elétrica que passa na célula. Permeia todas as células do nosso corpo o nosso sistema sanguíneo. E nele nós temos, já de forma conhecida, um pH levemente alcalino. A grande descoberta do Dr. Góes é que existem pontos do corpo que sofrem alteração local do pH. Então, um ponto do corpo que estaria estável, ele pode se desequilibrar por vários motivos, e nós vamos entender alguns deles. Um dos motivos da alteração do campo magnético são os micro-organismos. O primeiro, na visão do Dr. Góes, é o primeiro. Vírus, bactéria, parasita, fungo, isso causa alteração interna. Então, todos nós sabemos todos os prejuízos que os vírus, bactérias, parasitas e fungos causam em nosso corpo. Então, é o primeiro motivo. O segundo motivo, desnutrição. Quando a gente fala em desnutrição, não quer dizer em pessoa magra. E nem quando a gente fala em nutrição, a gente está falando em pessoa obesa. Não tem nada a ver. Desnutrição, o que hoje muito tem se falado, é que faltam nutrientes para a manutenção do nosso equilíbrio interno, da nossa homeostase. Então, uma pessoa nutrida não tem nada a ver com o peso da pessoa. Muito embora nós sabemos que existe uma desnutrição coletiva. Por quê? Porque o nosso solo, ele é rico em muitos nutrientes. Então, alguns nutrientes já vão faltar de forma natural na nossa população. Por isso que existe, inclusive, hoje já uma ideia de suplementação de vitaminas, minerais, ácidos graxos, enfim. Então, nós vimos um fator para a doença são os micro-organismos. O outro fator é o processo de desnutrição. Um outro fator são os conflitos emocionais. E um outro fator são as intoxicações. E quando nós falamos em intoxicações, aí bate lá em cima, né? A intoxicação por metais tóxicos, a intoxicação em casa, a intoxicação por cloro, a intoxicação por flúor,
A intoxicação no teu creme dental que você utiliza todo dia, creme dental cheio de flúor, e aí a tua tireoide agradece. Eu já dei uma aula sobre tireoide, a gente falou sobre a questão, né, do flúor. A intoxicação que acontece na utilização da panela de alumínio, a intoxicação que acontece no uso do telefone, dormir com o telefone do lado, a intoxicação que acontece com a rede Wi-Fi. Você está dormindo? Você está conectado na internet? Não, dá um descanso, né? Desliga a rede Wi-Fi. A intoxicação que acontece com micro-ondas, principalmente com micro-ondas antigos. A intoxicação que acontece com produtos cosméticos, shampoo, desodorante nem se fala, né? Desodorante aerosol, nem se fala. A intoxicação que acontece na água. Então, olha só. A intoxicação, ela está em nossa volta. Então, o biomagnetismo, ele vai tratar o equilíbrio da célula. Ele vai tratar o meio interno utilizando ímãs. Quais doenças são tratadas com biomagnetismo? Doenças autoimunes, doenças crônicas como diabetes, câncer, HIV, artrites, lúpus, hepatites, pneumonia, até resfriado se trata com biomagnetismo. Por que se trata com biomagnetismo? Porque com os ímãs, com os campos magnéticos, nós vamos tratar de equilibrar a alteração que ocorreu interna com o campo magnético da célula, utilizando o campo magnético externo. Eu digo o seguinte, para vocês entenderem. Se está vindo uma formiga e eu estou indo em direção contrária da formiga, quem ganha na força? A formiga ou eu? É isso aí. Eu. Por quê? Porque eu sou muito maior, bem maior do que uma formiga, né? Então esse é um ponto. E aí quando a gente fala de campo magnético da célula e campo magnético do ímã, o ímã é macroscópico. A gente enxerga aqui um ímã. Olha o tamanho do ímã. Qual é o tamanho da célula? A célula é microscópica. Então, a força eletromagnética do ímã é milhares de vezes maior do que a força magnética da célula. A força gerada pela bioquímica celular. Desta forma, com a utilização dos ímãs, nós acabamos entrando ou mudando o desequilíbrio que havia naquele local. Então, a gente tem que entender o seguinte. Então, repetindo, porque eu gosto de repetir. Quem fez curso comigo sabe que eu gosto de repetir. O biomagnetismo, ele vai trabalhar utilizando pares de ímãs para equilibrar o corpo. Começa por aí. Então, vai utilizar pares de ímãs para equilibrar o corpo. Esse corpo fica doente por quais motivos? Vamos lá. Micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas, fungos. É o inicial. Primeiro passo da doença é a presença de micro-organismo. Contudo, existe também a manutenção de forma conjunta por intoxicação, por conflito emocional e por desnutrição. Tudo isso, quando a gente fica doente, gera uma alteração interna. Seja em um órgão, seja em uma região, seja em uma glândula. Então, gera um desequilíbrio interno. A gente utilizando os ímãs, nós vamos promover um reequilíbrio interno. Então, aí é o primeiro passo. Quando o Dr. Góes descobriu a terapia, em 1988, ele descobriu o seguinte. Quando ele aprendeu que quando existia uma doença, você colocava um ímã e tinha uma resposta cinesiológica no corpo, ou seja, havia uma resposta muscular. A gente vê isso de forma mais fácil
pelos pés, pela perna, um encurtamento ou um alongamento da perna. Por isso que quando vocês veem imagem de biomagnetismo, o povo está segurando o pé. Não é o pé, é a resposta muscular que a gente busca ver pelo pé, pela longitude. É mais fácil ver ali, mais confortável para o nosso cliente. Então, ele aprendeu que quando existe uma alteração do campo eletromagnético celular, e quando você coloca um ímã em cima deste ponto, existe uma contração muscular. Bem, só que a base da terapia, naquela época, era a base da magnetoterapia, que você coloca um ímã ou vários ímãs para tratar sintomas. Até que ele despertou e disse o seguinte, com base na acupuntura que ele tinha aprendido, da dualidade, do yin, do yang, ele entendeu o seguinte, que se existe em um ponto do corpo, vamos lá, se eu estou com um problema de imunidade, tem uma alteração no meu timo, que é uma glândula que está relacionada à imunidade. Se ali existe uma alteração, um excesso de cargas positivas ou um excesso de cargas negativas, quer dizer que se em algum lugar há um excesso, em outro lugar há uma falta. Se em um local existe um excesso de ácido, em outro local, na falta do ácido, vai existir um excesso de alcalinidade, de um pH básico. Então, a partir deste pensamento da acupuntura, o Dr. Góes, ele vendo um paciente, que foi o primeiro paciente tratado por ele em 1988, foi um paciente com AIDS. E aí, ele foi fazer o rastreio nesse paciente e encontrou uma alteração no timo, ligada à imunidade, e uma outra alteração no reto. Quando ele colocou o ímã nestes dois pontos, houve um equilíbrio interno. E a partir daí, houve-se algo mágico, porque ele não entendia. Mágico no pensamento de ser algo que não tinha explicação naquele momento. E esse paciente com HIV, que estava com sintomas naquele momento, que estava com diarreia, estava com febre, ele voltou uma semana depois sem sintoma nenhum. Muito bem, por quê? Porque houve um tratamento auxiliar ao tratamento tradicional alopático que ele estava fazendo, e isso favoreceu a recuperação, a remissão do processo infeccioso, inflamatório crônico que ele estava vivendo. Então, este foi o primeiro paciente tratado com biomagnetismo. Olha só, um paciente que tinha AIDS. Eu já tratei paciente com AIDS que estava há um mês com febres, com diarreia. Esse paciente ele não queria buscar um atendimento médico. A mãe dele já tinha sido minha paciente, tinha um problema de movimento repetitivo, ela já não conseguia trabalhar. Quando ela me encontrou, a gente fez biomagnetismo, as dores dela desapareceram, ela pôde voltar a trabalhar. E isso fez com que ela lembrasse de mim quando o filho dela estava nesse processo, que até então ele nem sabia que tinha o HIV. Então, a mãe dele trouxe ele até mim e eu fui fazer o rastreio, a busca dos pontos alterados no corpo dele. No biomagnetismo a gente não dá diagnóstico, contudo a gente busca os pontos em desequilíbrio e faz o tratamento. Então esse paciente chegou, eu tratei, não falei nada com ele. Ele me perguntou, eu falei que tinha uma alteração do sistema imune e dentro daquele processo que a gente estava fazendo, a gente estava tentando equilibrar o corpo. Uma semana depois ele volta para a seguinte sessão, a sessão normalmente é uma vez por semana, me dizendo que a febre que ele tinha todo dia ele já não estava tendo, que a diarreia tinha diminuído. Fizemos mais uma sessão, ele voltou depois, dizendo que já não tinha mais febre e não tinha diarreia. Junto com isso ele começou a fazer o tratamento, ou buscar o tratamento com o infectologista para cuidar do que ele tinha, né? Que dentro da terapia a gente encontrou uma alteração do sistema imune e indicamos ele dar seguimento com o tratamento médico, porque o biomagnetismo é uma terapia auxiliar,
ela não vem para tomar lugar e nem tirar o paciente do tratamento médico, porque não pode. A gente, como terapia integrativa, a gente vem integrar, complementar, auxiliar ao tratamento que ele já faz. Então, esse é um exemplo. O Dr. Góes atendeu esse paciente com HIV. Eu também já atendi paciente com HIV, estou dando um caso, um exemplo. Mas pacientes com diversas doenças, pacientes com hepatites, paciente com diabetes, paciente com problemas reumatológicos, pacientes com dores no corpo. Já existem vários estudos, inclusive pode colocar no Google acadêmico o estudo do efeito do campo magnético na saúde. Existem vários estudos que corroboram, apoiam essa base terapêutica. É algo que está sendo ainda muito estudado, não se entende profundamente o efeito completo da terapia. Mas o Dr. Góes nos diz que a terapia ela vai trabalhar o meio interno. Então, este pH, esse potencial de hidrogênio, esse potencial hidrogeniônico, e quando a gente regula este pH, a gente promove um equilíbrio e promove o restabelecimento da saúde. Então, muitas pessoas me perguntam, Fábio, quais são as doenças que o biomagnetismo trata? Olha só, se a gente entender que a doença já é a apresentação de uma alteração que começou na célula, a gente, de uma forma muito tranquila, começa a entender que o biomagnetismo ele pode ajudar qualquer coisa que promova um desequilíbrio interno. Então não é uma panaceia, não é que o biomagnetismo cura tudo, mesmo porque não cura. A gente consegue, muitas vezes, a remissão de vários casos. Mas a gente entendendo que a terapia trata o meio interno, trata o equilíbrio interno, trata a célula interna, então qualquer doença ela começa onde? Na célula. Então o biomagnetismo ele pode te ajudar em qualquer situação que você esteja vivendo. O biomagnetismo pode ajudar em qualquer situação que o teu cliente esteja vivendo. Olha só, quando chegou essa pandemia, que não se pode falar o nome, eu acredito que ainda não se pode falar, eu estive muito tranquilo. Por quê? Porque o biomagnetismo ele estava ali, tinha uma doença viral e o biomagnetismo ia buscar as alterações provocadas pelo vírus na célula. Quando o vírus ele ingressa na célula, ele promove uma hiperacidez. Então este vírus ele vai promover uma alteração em um local. Neste caso da pandemia, no ponto uretra. Lá na uretra, ele promove uma hiperacidez. Então, existe um outro ponto que vai se complementar com uma hiperalcalinidade. E aí, quando começou a surgir isso, fiquei muito tranquilo porque eu tinha uma arma que trata qualquer alteração celular, porque toda célula tem campo eletromagnético. Gente, quando a gente começa a entender isso, é o seguinte, toda célula... É porque eu não posso, nem tenho tempo para falar muito isso aqui, né? Mas toda célula gera um campo eletromagnético em volta dela. Olha só, para vocês terem uma ideia, todo mundo, esses dias quando a gente estava no ensino médio, teve aquele laboratório de química onde a gente colocava a mão em um globo e a energia provocada por aquele globo fazia a energia estática, o nosso cabelo arrepiar. Isso quer dizer o seguinte, é algo que não era visível, mas estava presente. A nossa célula produz energia, não é assim? Olha só, a gente tem um exame que se chama eletrocardiograma. O que ele mede? A eletricidade cardíaca. A gente tem um exame que se chama eletroencefalograma. O que ele mede? A eletricidade do cérebro. Mas quando eu falo em coração e quando eu falo em cérebro, eu não estou falando do órgão, eu estou falando da carga elétrica que é gerada na célula daquele órgão. Então, existe uma carga elétrica que é gerada de forma automática, de uma forma natural dentro do nosso corpo. E esta carga elétrica gera um campo magnético. Este campo magnético sofre a influência de um campo magnético externo. Vocês estão entendendo?
Então, o campo magnético que é gerado internamente, dentro da nossa célula, e quando a nossa célula está doente, quando o fígado está doente, quando o coração está doente, quando o pâncreas está doente, quando o cólon está doente, quando uma articulação está doente, a carga elétrica daquela região, ela é nula. Por quê? Porque a célula está doente, não está sadia. Então, ela não está funcionando de uma forma natural. Começa a entender isso? Então, uma célula doente não trabalha igual uma célula sadia. Se a célula doente não trabalha igual uma célula sadia, quer dizer que o campo magnético, a carga elétrica que ela está gerando, não é uma carga elétrica igual uma célula sã. Então, esta carga elétrica não está em equilíbrio. Os elétrons ali estão em desordem. E isso trata um ponto específico da física que se chama reologismo celular. Depois vocês podem até pesquisar sobre isso, reologismo celular. Então, se aquela carga de uma célula doente está atirando para todo lado, aquele elétron está em desequilíbrio, o que a gente faz? A gente pega um ímã e direciona esse ímã em cima do campo magnético da célula e ele vai equilibrar, alinhar os elétrons daquela célula, os elétrons daquele órgão, os elétrons que estão no pâncreas doente, que estão no fígado doente, que estão nas articulações doentes. Enfim, vai voltar a alinhar. E aí é o primeiro passo para quê? Para voltar à saúde. Eu fico impressionado. Cada dia que eu estudo biomagnetismo, eu fico impressionado como que o Dr. Góes pensou em tudo isso lá em 1988. Então não é uma terapia nova. A gente ensina biomagnetismo no Brasil desde 2013. Olha só. 10 anos. Já é bastante tempo. Que a gente tem ensinado a terapia em todo lugar. E todo mundo está tendo resultados formidáveis com a terapia. Naquela época ninguém conhecia biomagnetismo. É uma terapia natural que vai trabalhar o quê? Tudo. Vai trabalhar tudo que gera doença. Então, toda doença gera uma alteração interna, causada por micro-organismo, causada por intoxicações, causada por conflitos emocionais e causada por desnutrição. Então, quando você também tem os teus problemas emocionais, gera uma alteração celular. Quer ver um exemplo que eu sempre comento, que é muito claro? Quando nós falamos em emoções, a pessoa pensa, como que uma emoção pode gerar uma alteração no meu corpo? Como que uma emoção pode gerar uma doença? Como que uma emoção pode gerar um desequilíbrio da célula? Sabe como? Todos nós, em um momento da nossa vida, já teve alguma circunstância que nos levou ao choro. Mas, querendo ser fortes, como só nós mesmos, seguramos. E o que aconteceu? Sentiu aquele nó na garganta. É ou não é? É. Quando você sente aquele nó na garganta por não expressar uma emoção, aquilo inclusive te incomoda fisicamente. É ou não é? É. Agora veja bem. Se isso está acontecendo, de forma macro, a tal ponto que uma emoção gerou uma sensação de incômodo na tua garganta, o que não está acontecendo de forma micro, ou seja, o que não está acontecendo na estrutura celular para que você sentisse aquela sensação. Né? Então, olha como que uma emoção pode gerar uma alteração celular. É um ponto. E isso daí nós temos várias emoções, vários conflitos emocionais que reverberam em todo o nosso corpo.
Pessoa com vergonha tem que apresentar um trabalho, tem diarreia, tem que correr no banheiro, é ou não é? É. Então, as emoções alteram a nossa estrutura, inclusive hormonal. Alteram a nossa resposta bioquímica gerada pela emoção. Uma emoção, ela pode te dar uma descarga de adrenalina e fazer você correr. Por exemplo, se você vê um cachorro solto na rua atacando as pessoas, depois vocês colocam no YouTube o boi ungido. Vocês vão ver o poder milagroso das emoções. Eu acho que eu vou botar até lá no canal. Né? Vou salvar o vídeo e vou botar lá no canal. Porque é o poder milagroso, curador da emoção. Uma senhorinha que estava no hospital e entra um boi. A senhorinha ela não estava andando direito, estava puxando da perna, com dor na coluna. Na hora que entra o boi dentro do hospital onde que ela estava, a senhorinha se cura na hora, começa a correr. Olha aquela dor que ela tinha, aquele problema, o problema articular, o joelho ruim, a coluna. É curada. E é curada como? É uma resposta emocional. Então, estou falando até onde as emoções elas interferem de forma positiva e negativa no nosso corpo. Agora, nós carregamos traumas, esses traumas alteram de forma negativa. Um ponto. A desnutrição é um outro ponto. E aí, nós temos vários vídeos já hoje falados sobre magnésio, sobre iodo, sobre vitaminas, sobre complexo B, sobre vitamina D3, sobre ômega 3, sobre vários elementos necessários para a manutenção da nossa estrutura corporal. Quando a gente fala em desnutrição, é a mesma coisa o seguinte: eu quero construir uma parede, eu quero construir um muro na minha casa. E aí eu vou e compro a lajota, o tijolo, e contrato a pessoa. Também curo o boi, ô DJ. E aí eu contrato uma pessoa para construir um muro na minha casa. E aí eu falo, ó, constrói aí. Quando eu chego de tarde, o pedreiro tá lá sentado e eu falo, mas aqui, como que você não construiu um muro? Eu não te pedi para você construir um muro, não comprei o tijolo. Ele falou, mas não comprou o cimento. Você comprou o tijolo, mas não comprou o cimento para eu colocar e rebocar, para eu colocar entre o tijolo e levantar o muro. Então, aí que eu quero que vocês entendam. O que é o cimento? O que promove a ligação celular das enzimas, dos elementos corporais? As vitaminas, os minerais, os ácidos graxos, os macro e micronutrientes. De nada serve eu ter o tijolo e não ter o cimento. De nada serve eu ter uma célula e não ter os nutrientes para essa célula trabalhar. De nada serve eu ter o tijolo e não dar condição para o pedreiro levantar o muro. E aí é a questão da desnutrição. Falamos sobre conflito emocional, falamos sobre as intoxicações que a gente vive diariamente em todo o nosso meio. Então, o biomagnetismo ele vai utilizar o quê? Vai utilizar o campo magnético externo para tratar essas doenças, para tratar esses micro-organismos que ingressam no nosso corpo e geram o problema. E aí, chega uma paciente ou um paciente com fibromialgia, uma doença de difícil diagnóstico, não tem exame específico para fibromialgia, é uma doença tratada ou diagnosticada de forma clínica pelos pontos de dores do nosso paciente, enfim. E aí você começa a entender que existe um micro-organismo que está diretamente relacionado com a maioria dos casos de fibromialgia. Quer dizer que são todos? Não. Mas, de acordo com os estudos desenvolvidos pelo Dr. Góes, a malária, o paludismo, o Plasmodium vivax, está relacionado com fibromialgia.
E aí a gente faz o rastreio, chega uma cliente ou um cliente com fibromialgia, eu faço o rastreio, encontro o foco desta alteração, equilíbrio, esse paciente vai começar a melhorar. Na maioria das vezes pode haver uma remissão de 100%. Olha só. Que interessante. E aí a gente tem a presença de micro-organismo. É uma terapia que a gente pode utilizar para atender pessoas. Ah, Fábio, eu quero ter uma nova profissão. Posso aprender biomagnetismo? Pode. Ah, mas eu preciso ser médico, eu preciso ser enfermeiro, eu preciso ser fisioterapeuta, eu preciso ser dentista, eu preciso ser da área da saúde? Não! Por que não precisa? Porque no biomagnetismo é mapeado. O Dr. Góes já encontrou todos os pontos do corpo que se realiza o rastreio em busca dessas alterações. Então você não precisa entender de anatomia, você vai aprender a localização onde você coloca os ímãs para descobrir onde pode gerar a doença. Então aí, ó, nós temos pineal, pré-pineal, pós-pineal, bulbo raquídeo, cerebelo, occipital, temporo-occipital, frontal, olho, nariz, língua, mandíbula, canto do olho, ouvido, mastoides. Então, olha só, todos são pontos que a gente trata na terapia, que a gente busca as alterações. Mas dá para você aprender isso? Te pergunto, você está ouvindo aí, tem alguma dificuldade em você aprender isso? Aonde que é a sobrancelha? Pálpebra, olho, nariz? Tudo isso eu vou ensinar no curso, tudo isso eu ensino no curso, tudo isso o terapeuta em biomagnetismo sabe. Aprendeu a localização, isso é fácil de aprender. Por isso que eu digo que é uma terapia simples, muito simples de fazer. O que você vai fazer? O que nós fazemos em uma terapia de biomagnetismo? O que nós fazemos? Nós buscamos aonde existe alteração nestes locais que eu nomeei, por exemplo. Entende? Então, você já recebe uma apostila com as imagens. Então, eu ensino, cada dia, são 6 dias de curso. Imagina, 6 dias comigo ali, durante todo o dia, falando no teu ouvido, mostrando os pontos, né? E aí eu vou te ensinar, olha, o ponto pineal, onde está? Na parte mais alta da cabeça, o ponto mastoides, onde está? Atrás da orelha, o ponto do ouvido, onde está? No conduto auditivo, o ponto canto do olho, onde está? No canto do olho. Claro que tem alguns pontos mais fáceis, tem alguns pontos mais difíceis, mas você escreve, aprende, tem a imagem. Qualquer pessoa pode aprender. Agora, aprender comigo é diferente, né, gente? São 10 anos ensinando biomagnetismo. Fui o único instrutor, o único brasileiro a ser convidado pelo próprio Dr. Góes para ensinar a terapia. Então eu tenho aí algum tempo de terapia, né? Desde 2009 eu faço biomagnetismo. Então eu ensino, busco que vocês aprendam da melhor forma. Cada dia é uma coisa diferente, né? Eu busco algo novo para atualizar vocês, né? As apostilas mudam, o que eu puder fazer para melhorar eu faço, né? E outra coisa, tá comigo é diferente, né? Olha só, o povo que fez o curso comigo sabe como é. Então, nós vamos ter curso em vários lugares, nós vamos ter curso, por exemplo, olha, nós vamos ter curso online e presencial em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós vamos ter curso em Salvador, online e presencial, nós vamos ter curso em Fortaleza, online e presencial, nós vamos ter curso Goiânia presencial de 6 dias. Agora, esse curso híbrido que nós vamos ter em Belo Horizonte, em Fortaleza e em Salvador, o curso ele é da seguinte forma. Toda a parte teórica da terapia, nós vamos nos reunir online pelo Zoom e eu vou passar toda ao vivo. Vamos nos reunir, eu vou ensinar a parte teórica e nós vamos nos encontrar em 2 dias para fazer toda a parte prática, ainda que eu ensine na parte teórica como que faz a prática, entendeu? Ah, Fábio, eu não posso me ausentar tantos dias do trabalho, eu tenho dificuldade. Faça assim, faça o híbrido e o presencial em algum desses lugares.
Agora, se você quer ter só presencial, 6 dias comigo ali, pode também. Nós vamos ter em Goiânia, nós tivemos agora em São Paulo, vamos ter em São Paulo no segundo semestre. No segundo semestre vamos ter em Curitiba, vamos ter no Pará e vamos ter em outros locais que a agenda a gente vai colocando aqui no Instagram. Então tem como você aprender de todas as formas o biomagnetismo. Em Brasília, vamos ter o curso presencial, 6 dias também. Fábio, como que eu posso fazer para entrar em contato com esses cursos? Aqui no link do Instagram, tem aqui na bio, clique aqui. Ali tem a opção de você falar diretamente no WhatsApp da coordenadora do curso de Minas Gerais, de Salvador, de Fortaleza. E aí você pode tirar toda a sua dúvida, né? Você pode tirar a tua dúvida, pode também... Ah, Fábio, eu não tenho condição nenhuma de fazer esse curso presencial. Moro muito longe, moro lá no Acre, você ainda não veio no Acre. Moro em Portugal, moro na China. Aqui no link do Instagram também tem o primeiro link do curso online. É um curso que já está gravado na Hotmart, ali tem toda a teoria e a gente mostra a prática do biomagnetismo. Você pode aprender todo o curso ali também. Você que não tem a possibilidade de fazer presencial, pode fazer todo o curso online. Precisa ser da área da saúde? Não. O que você precisa então? Querer aprender. Tem que aprender? Tem. Porque eu não ensino robô terapêutico, eu vou te ensinar a terapia. Olha só, no início aqui da live, eu comecei a falar difícil, falando da parte eletroquímica da célula, eu até parei um pouquinho, porque senão complica muito, as pessoas às vezes não têm a condição de... E não tem como eu me aprofundar nessa live, e aí a pessoa... Às vezes pensa que a terapia é difícil. Não é difícil. O que acontece é o seguinte, comigo você vai aprender os efeitos da terapia. Olha aí o Márcio dizendo, esse curso vai mudar a sua vida. Obrigado, Márcio. Márcio Fortuna, o Márcio fez comigo agora o curso em São Paulo. O irmão dele fez comigo o curso em Goiânia. Fortuna também, ó, o povo é do bom. A Terezinha tá aí, ó, coordenadora do curso de Fortaleza. A Dalzi também está aqui com a gente, coordenadora do curso de Belo Horizonte. A gente vai estar presencialmente agora no início de maio em Belo Horizonte. O curso. Você que não conhece a terapia, participe. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Carol teve com a gente também, né, Carol? Top. A Carol, ela fez online e depois foi fazer a prática com a gente. É uma opção também que você tem. Fábio, mas eu não gosto muito de curso online. O que você faz? Você faz o curso online e quando a gente tiver um curso presencial, você entra em contato com a coordenadora ou aqui comigo no Instagram e a gente vê a melhor forma para você fazer pelo menos 2 dias de prática lá comigo. É uma opção? É. Fiz online, como faço para fazer alguma aula presencial? Veja o mais próximo, Silvia. Veja o mais próximo de você que eu esteja dando curso e escreva para a coordenadora. Todo mundo trabalha aqui em conjunto, sabe? A Dalza em Minas, a Giovana em São Paulo, a Terezinha em Salvador, a Gel em Brasília, a Vânia em Goiânia. Entendeu? E aí nós vemos a melhor possibilidade. Mas aqui, o que eu não quero é que você não aprenda a terapia. Porque isso mudou a minha vida. Gente... Vou dizer um negócio para vocês. Posso dizer? Posso, né? Ainda bem. Biomagnetismo muda a nossa vida. Muda o nosso pensamento em relação às doenças. E mais do que isso, nos dá esperança. A Idalva em Salvador, obrigado. O Lucas aí, eu gostei muito de sua metodologia de ensinar. Obrigado, Lucas. Eu vou falar para vocês um negócio. Esses dias eu tive uma amiga que teve um diagnóstico de câncer. E o que mata quando uma pessoa recebe o diagnóstico é o próprio diagnóstico. O Dr. Góes, inclusive, dizia que 50% da morte acontece no momento que a pessoa recebe o diagnóstico. Agora, existe uma esperança.
o biomagnetismo é uma esperança nesta luta contra uma doença tão grave, uma doença que tem causado tantos problemas. E aí tem muito mais coisa em relação a câncer, mas enfim, é uma esperança. Um paciente que tem um diagnóstico de diabetes tem uma esperança para ter uma melhor qualidade de vida. Um paciente que tem um diagnóstico de uma hepatite B, uma hepatite C, um paciente que tem um diagnóstico de uma doença autoimune, de um lúpus, de uma tiroide de Hashimoto, de um cólon irritável, enfim. Eu vou dizer para vocês o seguinte, biomagnetismo é esperança. Nem que tenha que fazer biomagnetismo todo dia. Vou contar um caso para vocês. Minha mãe teve um abscesso. E aí, ela fez uma cirurgia, o abscesso voltou, eu assustei. Fiz biomagnetismo na minha mãe. Graças a Deus, até hoje, nunca mais voltou. Desapareceu. Isso deve ter uns 9 anos, 10 anos, 11 anos. Imagina. É impressionante. Então, você que é terapeuta, não conhece o biomagnetismo, vale a pena conhecer. Trata as doenças. Então, quando fala, Fábio, o que é bom para tratar o biomagnetismo? Tudo é esperança. Vou dizer o seguinte, é a melhor terapia integrativa não médica que existe. É a melhor terapia integrativa não médica que existe. Imã para dor, olha só, imã para tratar doença. Só quem utiliza o biomagnetismo e já recebeu em si, ou em família, ou em cliente, sabe o quanto que a gente fica surpreso com cada terapia, com cada dia que a gente faz a terapia. Com cada resultado. Olha a Isabela aí. Com cada resultado. Silvia, estou preparando a nova apostila. Para quem faz biomagnetismo, estou preparando uma apostila super completa. Assim, eu estou ficando impressionado com cada dia, como eu estou vendo a evolução da apostila. Agora, para ser algo bom, não tem como ser rápido e nem ser feito às pressas. Eu acredito que brevemente a gente vai ter a apostila, mas eu não posso dar data. O que eu digo é, assim que estiver pronta, vai estar super completa e eu vou avisar aqui, tá bom? Então, quem pode aprender biomagnetismo? Quem tem desejo de aprender. Precisa ter nível superior? Precisa ser da área da saúde? Não. Precisa querer ajudar. Se ajudar, muitas vezes, ajudar a família ou ajudar outras pessoas. Ou ter uma nova profissão. Começar a aplicar. Vou dizer um negócio para vocês. Eu, quando comecei, eu conheci o biomagnetismo, eu estava na faculdade de medicina, né? Mas antes disso, eu comecei o curso com acupuntura. Comecei a aprender na acupuntura. Eu não cobrava nem a agulha que eu utilizava nas pessoas. Dentro da minha prática na acupuntura. Até que teve um dia que teve gente que começou a me perguntar sobre a acupuntura. Eu comecei a falar, que não era meu amigo, eu falei, é tanto. E eu comecei a cobrar. E isso é a mesma coisa com o biomagnetismo. Você começa a atender as pessoas vão se surpreendendo com os resultados. Até que vai chegar gente que você não conhece e fala, eu fiquei sabendo que você faz biomagnetismo, quanto é? Tanto. Quanto é a terapia? Varia de local para local. Né? Varia de 50, 100, 200, 300, 400, 500 reais. Depende do local onde você está. Ela não é diferente, o valor não é menor do que de nenhuma outra terapia da tua região. Isso eu te garanto. Menos não é. Entende? Então, o biomagnetismo é uma fonte de renda natural. Aonde que eu compro imã? Olha, aqui no link do Instagram também tem link para você comprar imã. Fábio, é você que vende imã? Não. Mas são esses imãs que eu uso. Olha aqui. Muito bons. Temos outros colegas que fazem imãs também. Tem a Tânia, tem o Júnior, que está aqui o link dele. Tem a Tânia em Belo Horizonte, tem a Vânia em Goiânia, tem a Giovana em São Paulo, tem várias pessoas, né? Agora, compra imã bom, tem um povo aí fazendo imã de PVC, de
de alguns materiais aí que esteticamente são bonitos, mas não sabemos a procedência, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você não conhece o biomagnetismo? Saiba que é a esperança hoje na vida de muita gente. É uma terapia completa. É uma terapia que vai trabalhar o equilíbrio corporal, de glândulas, de órgãos, e que você vai mudar a vida das pessoas. O povo vai pensar que você é bruxo. Por quê? Porque você vai colocar o ímã e a pessoa vai melhorar. Vai falar: que de acha isso que você colocou em mim? Ímã, e minha dor desapareceu. Que negócio é esse que você colocou ímã e os meus exames melhoraram? E aí nós temos vários e vários casos assim. Vou contar um caso para vocês. Um dia, lá na Paraíba, eu atendi um colega que ele tinha, médico, que ele tinha na época de cardiologia o que eu tenho de vida quase. Então imagina. E ele tinha um processo, a Dawes vai lembrar, ele tinha um processo fúngico no nariz. Ele tinha buscado nada mais, nada menos do que os melhores médicos lá da região e tentaram todo tipo de tratamento para ele. Olha só, tentaram todo tipo de tratamento. Nenhum teve resultado. Estavam querendo operar, fazer uma raspagem. Ele tinha muita coceira e um mau cheiro no nariz, que isso incomodava muito ele. Assim ele relatou. E aí eu estava dando um curso lá em João Pessoa, ele foi no curso, eu atendi ele dentro da prática do curso, com uma sessão. Ele foi fazer o curso com a gente lá em Minas Gerais, né, Dawes? Foi fazer o curso lá em Belo Horizonte. Na hora que eu cheguei lá, eu falei: nossa, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: Fábio, você colocou os ímãs lá em mim? Aí, ó, ele veio fazer o curso aqui. Você colocou o ímã lá em mim uma vez e o meu problema de tempos... Aí eu não posso falar agora o tempo, eu acho que de anos, ou de um ano, que eu estava sofrendo, desapareceu quando você colocou o ímã. Eu vim aqui aprender esse negócio. Olha só, imagina, gente. É porque eu não fico guardando os casos, mas são diversos casos do biomagnetismo. Casos para pessoas. Olha só, dei um exemplo de um fungo no nariz, que eu com uma sessão desapareceu o problema dele. Problema de ciático. Então, ó, a gente trata pessoas e a gente trata animais também. Imagina você tratar o cachorro, o gato, os teus próprios animais ou os de clientes, e aí você começa a atender também cobrando os animais, os cachorros das pessoas que vão te procurar. Ah, eu tô com um animal que está doente, você pode atender? Posso. E aí, como que você atende? Por meio de um representante. Olha só, a Pátia Maquilha. Sou prova viva de melhorar a coluna, prestes a operar, a Idalva tratou, estou super bem da coluna, os médicos ficaram surpresos. Olha aí um caso. Tá vendo? Mas é desse jeito, e são vários os casos. Não faltam casos de resultados com biomagnetismo. Por quê? Porque o biomagnetismo trata a etiologia do problema. Sabe o que é a etiologia do problema? É a origem do problema. E qual é a origem do problema? A célula. Aí que tá. Tudo começa onde? Na célula. Seja por micro-organismo, intoxicação, conflitos emocionais ou desnutrição. Tudo gera um desequilíbrio celular. A partir do momento que a gente utiliza os campos magnéticos para equilibrar, olha só a bênção. Entende? A terapia é formidável. Então serve para atender gente e serve para atender os pets. Pode ser feito de forma presencial, pode se atender de forma à distância. Qual é a contraindicação endometriose tratado pelo bio? Suspendeu cirurgia. Olha aí um caso que a Dawes está colocando. A Roberta: não uso mais antibiótico em meu filho. Olha só que caso. Conta aí um caso para você. Já que a Roberta disse do filho, vou contar um caso para vocês. Eu tinha uma paciente que ela, a cada 15 dias, trazia os filhos para fazer biomagnetismo. Por quê? Porque eu tinha que tratar ela, o emocional dela. Mas ela era daquela mãe super preocupada e tal, e qualquer coisinha, o filho tinha contato com um amigo que tinha resfriado, vinha fazer biomagnetismo. Então, quando ela começou,
ela, cada 15 dias, trazia uns filhos. Eram 3 para fazer biomagnetismo. Eu falei, minha amiga fulana, olha só, vamos fazer o seguinte, não quero mais você trazendo teus filhos para fazer biomagnetismo, porque o que você já gastou aqui é vários cursos meus. Trate de ir para um local que eu esteja dando curso e vá aprender a terapia para você tratar os seus filhos. Por quê? Porque desde o momento que levava a confiança total dela na terapia, que desde o momento que a gente começou a fazer biomagnetismo, os filhos dela nunca mais tomaram antibiótico, não ficavam mais doentes. Olha só, desde o momento que começou a trabalhar o equilíbrio utilizando os ímãs, os filhos não ficaram mais doentes. Ela queria cada 15 dias, aquela mãe que só quer bem para os filhos. Animal, a minha cachorra uma vez estava intoxicada, eu fiz um atendimento nela, melhorou na mesma hora, ela começou a andar. E ela estava com um processo... teve 2 casos. Um foi um processo de intoxicação alimentar e um outro foi uma alergia, que ela começou a ficar inchada, eu coloquei os ímãs, melhorou na hora. Quando o remédio chegou antialérgico, ela já estava bem. Olha aqui a Carol. Minha paciente, há 10 anos, sofre com dor crônica nos quadris. Foi em médicos de São Paulo, Campinas, não fecharam nem encontraram um diagnóstico. Na segunda sessão, ela voltou na clínica e me abraçou sem dor. Gente, pelo amor de Deus, uma terapia natural que utiliza ímã. Eu quero aprender. Eu preciso de comprar um ímã para cada paciente. Não, você vai morrer e os ímãs vão ficar para a tua família. Por quê? Porque o ímã não se perde. O que você faz entre um cliente e outro? Limpa o ímã, passa um álcool 70, não tem contato nenhum com nada, fica em cima da roupa, a pessoa não precisa tirar a roupa. Olha aqui o José Geraldo. Eu fiz o primeiro curso online e depois presencial com o professor Ailson Fábio em Belo Horizonte. Trabalho com essa terapia, excelentes resultados. O José Geraldo, eu já, inclusive, fiquei sabendo, seu José, dos excelentes resultados que o senhor tem. E eu fico muito feliz, porque a terapia revoluciona. A Síria, como que você faz o rastreio na sua cachorra? Eu tenho pets, mas não tenho antena. Aí, Síria, é convidar um amigo para ser antena. Pega uma pessoa, qualquer pessoa, um familiar, fala, deita aí para eu atender a minha cachorra. Entendeu? A Carol, jura, ela está maravilhada, aliviada. Imagina a minha reação, imagina a minha reação. Carol, eu também fico super feliz com isso. Com o resultado de vocês e com os meus resultados quando eu atendo uma pessoa e a pessoa fala, Fábio, minha vida mudou. Inclusive a Dalzi conhece uma senhora que uma vez chegou no curso lá para ser atendida lá em Belo Horizonte, que ela utilizou uma seguinte frase: a minha vida era uma antes do biomagnetismo e se tornou uma depois do biomagnetismo. Eu escuto direto. E realmente, o biomagnetismo é um antes e um depois. A vida muda. Quando você conhece o biomagnetismo, muda. O que é antena, Simone? Simone, eu disse que o biomagnetismo ele pode ser feito de forma presencial ou à distância. Como assim? Eu posso atender uma pessoa que esteja agora no Japão, uma pessoa que esteja na China, uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, eu posso atender um animal. Como que a gente faz isso? Dentro desse processo fenomenológico e dentro da reação da mecânica quântica, que, como todos nós temos a mesma origem, todos os nossos elétrons têm a mesma origem e estão conectados, isso daí. Já existe uma base dentro da mecânica quântica que fala sobre isso. A alteração que eu provoco no representante, essa alteração ela é gerada na pessoa que está sendo tratada. Então, a antena é o representante da pessoa que está à distância ou do animal que a gente está fazendo o tratamento. Por exemplo, não tem como eu pegar a patinha do cachorro e buscar as alterações como eu mostrei. Porque como que a gente faz? Eu coloco o ímã em um ponto e olho lá a longitude da perna. Quando existe uma alteração, a perna faz isso daqui, ó. Gente, é desse jeito. Quando a gente coloca o ímã e existe uma alteração de carga eletromagnética celular, existe uma reação muscular que promove o encurtamento da perna ou um alongamento, dependendo do pH, se está ácido ou está alcalino.
Então, a perna faz isso. Quando faz isso, e a gente vê pelos pés, ali a gente sabe que existe um problema. Então, como que eu busco em uma pessoa um problema? Colocando o ímã e olhando no pé, na perna, na verdade, é onde existe uma alteração da longitude. É assim que faz a terapia. Em um primeiro momento, é dessa forma. Então, em um animal, não tem como eu colocar no animal os ímãs em todos os pontos do corpo e olhar na patinha, porque o animal não vai ficar. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca uma pessoa para representar o animal. Então, dentro da ligação atômica que existe, a influência do campo magnético que está sobre a pessoa que está representando o animal, essa influência chega no animal. Isso daí existe já várias teorias da mecânica quântica, da ligação atômica que existe à distância, que corroboram esse efeito. Fábio, mas isso é muito... muita gente diz assim, isso é muito difícil acreditar. Gente, vocês já ouviram falar de homeopatia? Aí eu vou perguntar para vocês já ouviram falar de homeopatia? Vocês sabem que a homeopatia é uma especialidade médica, não sabem? É reconhecida dentro do Conselho Federal de Medicina, não sabe? Se não sabe, está sabendo. Vocês sabem o que é homeopatia? Eu vou contar para vocês. Reconhecida na saúde. É um tratamento de frequência energética. Como assim, Fábio? É o seguinte, você pega... Eu pego uma gota de sangue e pingo aqui na minha mão. Tem gota de sangue na minha mão? Tem. Perceptível? Perceptível. Se eu pego uma gota de sangue e pingo no oceano, aqui no grande mar de Guarapari, na Praia do Morro, eu já falei para vocês de Guarapari, o maior balneário do estado do Espírito Santo, cidade maravilhosa, cidade de saúde, mais de 50 praias diferentes, né? Guarapari, Espírito Santo. Enfim, voltando ao tema, se eu pego uma gota de sangue e pingo no mar, eu pergunto, tem sangue meu no mar? Tem. Pega um pouco de água do oceano, é perceptível? Não. A homeopatia é isso, você pega uma solução de uma substância qualquer e dilui, é como uma gota de sangue no mar, dilui. 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, a tal ponto de que o resultado final dessa diluição, você pega uma gota de dilui 99 e pega uma gota de 99, dilui 99, uma gota de 99, imagina isso 100 vezes. No final, o que que tem? Nada do que tinha no início. Mas existe um tratamento reconhecido, isso é uma homeopatia, em resumo, né? Então, como que vocês vão falar que a terapia não funciona à distância? Reza funciona à distância? Funciona. Pelo mesmo efeito da mecânica quântica. Então, existe um campo magnético. Se há 100 anos atrás a gente falasse que a gente ia ter hoje a possibilidade de ver e conversar via telefone, primeiro, não tinha nem telefone. Segundo, imaginar isso, o que ia falar? Você tá louco. E olha o que é. Então, as coisas existem, só que muitas vezes a gente não sabe que existe. A gente não tem o conhecimento, mas por eu não ter o conhecimento não quer dizer que não exista ou que não seja possível. Isso é com o tratamento da terapia, que pode ser feito de forma presencial ou à distância com os resultados iguais. Por quê? Porque a alteração magnética ocorre na célula. E aí, quando a gente faz a distância, aí fica mais claro ainda o efeito dos elétrons, o efeito da alteração atômica em relação aos elétrons que estão em volta dos átomos, tá bom? Expliquei o que é antena? Então, Simone, a antena é o representante, tá? O representante para o tratamento à distância. Doutor, tenho muita dor nas costas, já faz 8 meses que tem essa dor, me ajuda? Marcos? Já te falei, Marcos. Minha paciente enfermeira não podia mais erguer o braço. Com uma sessão, ela não sentiu mais dor. Olha só o que a Célia está dizendo. Eu atendi uma senhora que trabalhava em salão de beleza. Ela não podia mais trabalhar porque ela tinha muita dor, não conseguia mais fazer escova, essas questões todas. Com 2 sessões, acabou o problema dela, ela voltou a trabalhar. Não posso falar o nome dela aqui, né? Que eu não pedi a ela. Mas com 2 sessões, ela voltou a trabalhar. Olha só que top. Os resultados são fantásticos, diz a Aidalva. Exatamente, Aidalva.
Só as bênçãos chegando. Certeza. Ian, seja bem-vindo. Síria, ou existe alguma forma de reduzir? Podemos fazer pergunta por página? Não, a gente pergunta ponto por ponto, tá bom, Síria? Hoje, todos nós queremos, de uma forma muito natural, a facilidade. Mas no bio, a gente busca alteração elétrica e magnética. Então, a gente pergunta por ponto, se naquela região atômica existe uma alteração. Conheço uma pessoa que tratou síndrome do pânico e melhorou logo. São vários, né? Muito legal. Olha lá. É possível tratar arritmias? Muito, muito possível. Inclusive, tem um ponto especial, por isso que eu digo, né? Que é seio atrioventricular com o rim esquerdo, que ajuda muito a questão de arritmia. E magnésio, né? Arritmia, magnésio. Tomar magnésio. E a antena também é beneficiada. A antena é beneficiada também. Sabe qual é a contraindicação do biomagnetismo? Presencial. De forma presencial, a gente não faz em pacientes que receberam quimioterapia ou radioterapia para não ter problemas legais. Em pacientes grávidas, também para não ter problemas legais. Pacientes que têm marca-passo, a gente não coloca no marca-passo. Agora, o tratamento à distância pode ser feito em qualquer pessoa. Não existe contraindicação para o biomagnetismo. Você pode fazer em qualquer momento, em qualquer pessoa. A terapia à distância. Entendeu? Na questão presencial, eu digo para não fazer biomagnetismo nem quem fez químio, nem rádio, nem pacientes grávidos. Agora, tem um paciente doente, precisa de fazer biomagnetismo, faça à distância, pode fazer. Então, é esperança para quem está passando por doenças crônicas, inclusive doenças tidas como incuráveis. Sobre o curso de LEM, Claudemiro, o curso de LEM vai ser agora em junho. Nós vamos ter um curso de LEM online comigo. Essa semana, hoje é quinta, amanhã ou sábado, eu já vou colocar o aviso aqui no Instagram, tá bom? Sobre o curso online e ao vivo de liberação emocional. Nós vamos dar o curso em alguns dias, tá bom? Vai ser um curso bem legal. Vai ser totalmente online, tá? E ao vivo, não fica gravada a liberação emocional. Adiene, eu já vi uma cidade de 14 mil habitantes, onde atendemos 6 mil habitantes. A terapia é reconhecida pelos órgãos públicos. Excelente, Adiene. Parabéns, tá? Eu fico muito feliz com o resultado. Que a terapia chegue a mais pessoas, porque é esperança para o povo, sabe? O biomagnetismo hoje é esperança, principalmente para aquelas comunidades que estão distantes, né? Que não tem tratamento, que não tem médico, que não tem exames, que não tem medicamentos. É uma terapia auxiliar super. É uma esperança. O biomagnetismo, ele promove revolução. E aí, cada vez mais, a gente vê a influência dos micro-organismos. Eu falei sobre fibromialgia e a malária. Agora tem sobre diversos outros micro-organismos e outros problemas. Tá? Doutor, é necessário scan 87 pontos cada vez? Simone, em cada terapia nós rastreamos todos os pontos, tá bom? Porque a minha dor de cabeça não é a sua, não é a mesma da pessoa, por isso que não existe protocolo. Quem falar de protocolo no biomagnetismo, fuja! Não existe protocolo dentro da terapia. Você conhece o biomagnetismo? Não acredite em protocolo. Não existe. O Dr. Góes nunca falou sobre protocolo. Não importa quem fale. O Dr. Góes nunca falou. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser sobrinho, pode ser neto. Do Papa. Imagina o Dr. Góes. Não existe protocolo, porque cada pessoa é um ser único. E sua doença é provocada muitas vezes não pela genética, e sim pela epigenética, que é toda a reação do meio que promove em mim. Então, o meio externo promove uma reação no meu corpo, promovendo uma doença. Então, não existe protocolo, não existe protocolo. Fuja de qualquer pessoa que fale em protocolo, pelo amor de Deus, isso daí não é biomagnetismo. A pessoa pode chamar de magnetoterapia, pode chamar do que quiser. Biomagnetismo não é. Então,
Da mesma forma, Simone, que o meu corpo hoje não é o meu corpo de amanhã. Entre hoje e amanhã eu posso me contaminar com influenza, posso me contaminar com qualquer micro-organismo, posso me contaminar com metal tóxico, posso me contaminar com qualquer coisa. Então, por isso que em cada sessão é um rastreio completo. Não existe repetir pares de forma automática. Entendeu? Pode atender com par trauma gestante? Pode atender. Pode atender, tá bom, Carol? Com par trauma, neste caso que você falou da hemorroida, pode atender, tá? Principalmente se você tiver confiança na gestante. Se você não tiver confiança, não atenda. Mas se existe uma relação de confiança, pode atender. Inclusive à distância, tá? Porque a hemorroida ela pode ter um problema local, mas pode ter um problema sistêmico, né? Que gerou aquilo ali. Ok, vamos lá. Continuando, e a gente já tá para terminar, né? O meu pai faleceu com Alzheimer. Fiz o autorrastreio e saiu mesmo. Fiquei muito feliz e emocionada. Gratidão, universo, por ter conhecido essa terapia. Oi, Deise, tudo bem? Fico muito feliz, Deise. E aí, olha só, a Deise falou sobre Alzheimer. No biomagnetismo, tem a seguinte questão. Alzheimer, dentro do biomagnetismo, se entende que é uma toxina gerada por uma bactéria que se chama Rickettsia, e que ela está localizada em 2 pontos do nosso corpo, tanto no punho, e a gente aprende a rastrear, quanto no calcânio. Nestes 2 pontos é onde se localiza essa bactéria quando a gente se contamina. E as toxinas, as neurotoxinas dessa bactéria, junto com uma intoxicação por metais tóxicos, por alumínio, pelos conflitos emocionais, etc., desenvolvem um Alzheimer. Pode haver remissão? Pode. Pode a pessoa ser atendida e nem desenvolver o problema? Pode, porque a gente trata tanto a intoxicação quanto a origem do micro-organismo. A gente elimina ou neutraliza a bactéria que estava promovendo a neurotoxina, quanto a intoxicação tem como ser rastreada e eliminada também. Olha que maravilha. Tinha uma paciente que tinha convulsões, dores de cabeça, inclusive alteração do humor por causa de toxoplasmose. Olha só, ela tinha toxoplasmose e nem sabia. Fiz o atendimento à busca e encontrei toxoplasmose. O par, o local, que é no ouvido. A gente sempre trabalha com pares de ímãs, por isso que se chama par biomagnético. Um local vai uma polaridade, o outro vai outra, porque polaridades contrárias se complementam, né? Se aqui está o positivo e aqui está o negativo, se complementa e equilibra. Então, na terapia, a gente sempre trabalha com pares de ímãs para neutralizar, complementar e equilibrar. Atendi a cliente e aí as convulsões, a alteração do humor dela desapareceu. O que ela tinha? Toxoplasmose. Hoje tem uma quantidade enorme de pessoas com toxoplasmose desenvolvendo, inclusive, doenças psiquiátricas. Então, a nossa terapia de forma auxiliar consegue equilibrar isso. Pacientes grávidas, gestantes que fazem o exame, encontram toxoplasmose e é um risco para o bebê, a gente pode tratar com biomagnetismo, tanto de forma presencial quanto à distância, porque coloca o ímã no ouvido. O que dentro da alopatia vai demorar 6 meses, 1 ano, ou um tratamento que tem que ser feito um controle, com biomagnetismo o tratamento é quase que imediato. Entende? Por quê? Porque a gente neutraliza e o corpo, a partir dali, começa a se recuperar, né? Então, eu fico muito feliz, Deise, que você pôde se atender com biomagnetismo, porque nós que aprendemos biomagnetismo, a gente pode se atender, a gente pode se rastrear, a gente coloca uma pessoa para nos representar e a gente faz o rastreio e a gente se atende, trata qualquer alteração de doença que a gente tenha, entendeu? E aí a Deise dá o relato dela. Encontrou, já eliminou, possivelmente equilibrada, não vai desenvolver a doença. Graças a Deus. Fico muito feliz. Assim como já atendi clientes que encontrei os pares que iriam levar no futuro a desenvolver o Alzheimer
E a gente já fez o tratamento de prevenção, porque o biomagnetismo atua como prevenção. Atua quando está doente e depois da doença. Por quê? Porque a pessoa melhora. Olha só. A pessoa teve dengue. Não quer dizer que ela não tenha mais os sintomas da dengue, que ela não tenha o vírus no corpo. E aí, o que esse vírus de forma crônica está fazendo no corpo dela? Só Deus sabe. E aí, essa cliente chega para mim com qualquer sintoma, com qualquer problema. Eu atendo e vou tratar o quê? A doença que já passou. E ela, muitas vezes, nem fazia correlação com aquilo. Elimino. Por isso que o biomagnetismo trata antes da doença, durante a doença e depois da doença. Porque você acha que a doença, o quadro do sintoma passou, você acha que o vírus desapareceu, que a bactéria desapareceu, que o parasita desapareceu, que o fungo desapareceu? Não. Quer ver um exemplo claro? Herpes. O momento que a pessoa está com herpes, inclusive o biomagnetismo trata herpes, no momento que a pessoa está com herpes, está aí a manifestação quando é o herpes labial. Passa. O vírus foi embora, desapareceu, foi eliminado? Não. O vírus está de forma adormecida no teu corpo. Se você não faz biomagnetismo, ele no futuro vai voltar. Agora, por isso que eu digo depois da doença, a pessoa teve herpes, já melhorou, mas o vírus está no corpo, chegou, a gente fez o tratamento, tratou, equilibrou e a pessoa está bem. Olha só. Entendeu? Por isso que trata antes, durante e depois. Se a antena, a Síria, se a antena tiver alguma doença, alteração emocional, prejudica a pessoa que a antena representa? Pelo contrário, Síria. A antena ela é beneficiada com a terapia. Quisera eu ser antena todos os dias. Porque quando a antena, a gente não pode esquecer o seguinte, ainda que ela esteja representando a outra pessoa, ela está recebendo os campos magnéticos sobre o corpo dela. Então, se ela tiver algum problema por associação com quem ela está representando, ela vai receber o benefício da terapia em todos os sentidos e de forma ampla. Então é muito bom ser antena, inclusive é benéfico, né? Por que em grávidas não, Arte? Porque grávida, qualquer coisa que faz por uma questão inicial. Porque no início, deixa eu comentar a questão de grávida. Nas primeiras semanas está havendo um processo de formação dos órgãos que se chama organogênese. Essa alteração, essa formação dos órgãos no bebê, ela gera uma alteração de pH, uma alteração natural. Como o biomagnetismo trata no equilíbrio do pH, poderia ter uma resposta negativa no corpo, inclusive gerar um aborto de forma presencial. Então, por isso que a gente não faz de forma presencial. Agora, a distância pode ser feito, tá bom? Desde que a gente não coloque nos pontos uterinos, tá? De todas as formas, a gente não coloca nos pontos uterinos, porque o bebê, o feto ali, o embrião, e depois já o bebê, ele pode ser considerado como um parasita de forma grosseira para o corpo. Ainda que não seja tudo mais, mas é porque está ali recebendo os nutrientes da mãe, entendeu? Por isso que a gente não faz em grávida de forma presencial. E nunca coloca na região uterina de grávidas. Tem pessoas usando bonecos como antena. O que você pensa? Lília, eu prefiro não responder sobre o voodoo que estão fazendo com biomagnetismo, porque não tem lógica dentro de uma resposta científica a utilização de mesa, a utilização de desenho, a utilização de boneco. Não existe lógica, porque o biomagnetismo precisa de ter uma alteração celular. Não existe resposta bioquímica em boneco, não existe resposta bioquímica em papel, em desenho, isso daí para mim não vou nem comentar. Vocês já imaginam o que eu penso desse povo fazendo voodoo com biomagnetismo. O Dr. Góes deve virar no caixão cada vez que esse povo está fazendo essas... Enfim, vamos continuar para chegar ao fim, né? Não sei se tem mais perguntas. Que pensa já respondi, Silvia. Não existe lógica em tratamento à distância com mesa, com boneco, com nada dessas invenções, porque é gente que está inventando. O Dr. Góes morreu, tem 2 anos que ele faleceu, nunca falou sobre isso, nunca fez isso. O povo inventa em cima da boa-fé da gente, das pessoas que não conhecem biomagnetismo, quer facilidade, quer
que é qualquer outra coisa, mas biomagnetismo precisa de ter resposta bioquímica celular para que eu possa promover dentro da resposta da antena. Então, quando eu coloco um ímã em uma antena, eu estou promovendo uma alteração bioquímica dentro da célula. Essa alteração bioquímica que é passada para outra pessoa que está sendo atendida. Entende? Então, esse povo que usa boneco, que usa desenho, que usa isso tudo aí é voodoo, não é biomagnetismo. Pode ser qualquer outra coisa. Voodoo terapêutico, voodoo magnético, né? Biomagnetismo, dentro do que o Dr. Góes ensinou, não é. Eu já deixo claro, porque eu acho isso daí o povo utilizar o nome biomagnetismo para algo que é... Enfim. Teremos turma em Salvador. Se Deus quiser, e vocês vão se surpreender. Eu vou falar um negócio. Quem conhece o biomagnetismo comigo muda de vida, sabe? Esse povo aí que não conhece biomagnetismo, ou conhece aí de forma diferente, com umas pessoas que têm falado de bio, mas não vive bio, quando ouve falar ou passa o curso comigo, é diferente, né? Porque não existe ninguém com o tempo da terapia no Brasil e nem com o convite que eu tenho, né? Além da formação que eu tenho, né, gente? Então eu faço de coração. Eu quero que vocês aprendam, porque cada vitória de vocês é a minha vitória. Então quem faz curso comigo, saiba que eu ensino tudo. Depois do curso a gente se reúne online. Eu quero, porque cada vitória é uma vitória para mim também, sabe? Não tenho medo, meu desejo é que vocês fiquem melhor do que eu. Isso quer dizer que eu ensinei bem, né? Acidentado em trânsito pode ser feito, em qualquer pessoa pode ser feito biomagnetismo, tá bom? Qualquer pessoa pode receber biomagnetismo. Não, a prática comprova isso, abençoada noite. Se eu fizer rastreio todo e tratar na primeira vez, na segunda tem que rastrear tudo novamente, tem que rastrear, como eu disse. Eu hoje não sou o mesmo de amanhã, então tem que fazer todo o rastreio, tá bom? Então, o biomagnetismo é feito completo, toda a sessão. Quantas sessões será preciso para rastrear tudo em uma sessão? Eu gasto 10 minutos para fazer o rastreio geral, entendeu? 10 minutos eu faço o rastreio geral. A pessoa fica mais ou menos 20 a 30 minutos com os ímãs. Então, o tempo da terapia são mais ou menos 40, 50 minutos, 1 hora de terapia total, entendeu? Na pandemia... deixa eu ver aqui. Na pandemia fez o que o doutor falou, foi a esperança, a luz no momento das trevas, exatamente. Ô Márcia Semaia, exatamente. O biomagnetismo foi esperança, foi certeza. Eu vou falar para vocês, eu tive em março, do início lá em março eu tive. Quando eu senti o sintoma um dia, eu já coloquei imã, no outro dia acordei sem nada, graças a Deus. Célia, não sabia disso. Boa noite, interessante sua live. Tomei ayahuasca. Fica com pós-trauma? Bio pode ajudar? O Aquino. Se você... É porque algumas pessoas podem ter uma intoxicação. E aí o bio pode ajudar. Dentro da bioenergética, a gente busca se tem uma intoxicação pela ayahuasca. Assim como uma intoxicação por qualquer coisa. No bio a gente pode buscar as intoxicações. Então pode te ajudar sim. Na pandemia, essa terapia fez realmente, comentou, e para mim particularmente deu-me confiança para repassar para as outras pessoas que havia uma esperança, uma luz no fim do túnel, exatamente. Elizabeth, que bom que fiz meu curso com você, doutor Fábio. Elizabeth, eu fico muito feliz e já a gente vai estar fazendo um curso em Curitiba, né, Elizabeth? A gente já vai conversar, tá? Brevemente, no segundo semestre, a gente vai voltar com os cursos em Curitiba, curso de verdade de biomagnetismo. Essa live vai ficar gravada? Eu vou tentar, na hora que terminar aqui. Sobre doenças imunes, que nosso corpo está se atacando, bioajuda, mas com certeza, Simone. Porque não existe doença autoimune. Vamos lá, a doença autoimune, o corpo, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, vamos pegar um pouquinho lá da parte da fé. Não tem como eu me atacar por me atacar. Dentro da medicina funcional integrativa, se entende duas coisas. Que as doenças autoimunes têm relação com mimetismo celular. O que é isso?
Existe uma alteração no intestino, fazendo com que macronutrientes passem para a corrente sanguínea, e aí as células de defesa não reconhecem esse macronutriente, identifica esse macronutriente para combater, só que ele tem a mesma estrutura de uma doença de um órgão, de uma articulação, enfim. E aí, como tem a mesma estrutura, as células de defesa acabam atacando. Isso se chama mimetismo celular, quando existe essa analogia entre um macronutriente que ingressa por uma desbiose intestinal, então por uma desbiose, por uma autopermeabilidade, um aumento de permeabilidade intestinal. Esse é um ponto. E o outro ponto é pela presença de micro-organismos. Inclusive o Dr. Góes fala principalmente da presença de micro-organismo. Artrite está relacionado, por exemplo, muitas vezes, não vou dizer que em todas, mas com sífilis. Ah, quer dizer que eu tenho sífilis? Não, mas você pode ter a informação, o micro-organismo pode estar adormecido. E aí pode causar problemas nas articulações, pode, outras doenças, outros micro-organismos também, só estou dando um exemplo de um micro-organismo que está relacionado com uma doença autoimune. E nós temos outros micro-organismos. Então, doenças autoimunes pode ser tratada com biomagnetismo? Pode ser tratada com biomagnetismo, tá bom? Continuar isso horrível acaba desacreditando. Exatamente, Lili. O povo que faz todas essas coisas aí, que nunca foi ensinado pelo Dr. Góes, acaba fazendo com que a terapia, que o biomagnetismo, que é uma terapia com base sólida, caia no esoterismo, caia no charlatanismo, caia na crendice, caia em algo que não tem nada a ver com a terapia e cai na descrença, coisa que não é. O biomagnetismo é muito seguro e tem toda a sua base sólida, científica, dentro da química, da física e das reações atômicas, tá bom? Quando voltará em Brasília? Desde a gente já está vendo com a GEL, em junho vai ter curso em Brasília. Maria Guilmar, tudo bem, Guilmar? Fábio, gratidão, foi bom vê-lo e logo ouvi-lo. A gente vai estar logo em Minas, aparece. Aparece lá, Guilmar. Ah, aquela maravilhosa, rastrear deve demorar horas. Não, como eu disse, Simone, eu demoro 10 minutos. Ah, mas Fábio, eu não tenho a mesma prática sua. Tudo bem. Ainda que você esteja utilizando o meu material, você vai demorar 20 minutos para fazer o rastreio completo. Então, se você coloca uma terapia de 1 hora, tá 100%, você vai aprender, você vai fazer a terapia, você vai tratar o teu cliente todo, tá bom? Tenha certeza disso. Márcia, vem para Goiânia. Márcia, a gente tem curso em Goiânia. Aqui no link do bio tem o contato da Vânia. Inclusive, a gente está para formar curso agora, em abril, em Goiânia. Você vai se surpreender. A terapia é fenomenal, tá bom? Síria, como você faz o rastreio todo em 10 minutos? Coloca um módulo ensinando o curso. Está dentro da bioenergética, Síria. É rastrear a dente, pleura, peritônio, nervo vago, indicador, vesícula biliar, subdiafragma, baço, uretra, vagina, metáfise do fêmur, cabeça da fíbula, interilíaco, cápsula renal, borda do corpo caloso, vacina, cicatriz, pineal, pré-pineal, pós-pineal, bulbo raquídeo, cerebelo, occipital. E aí você faz o rastreio todo, sempre olhando nos pés. Fala e olha no pé, fala e olha no pé. Inclusive, eu acho que tem rastreio meu. Não sei do bio, eu não sei se tem. Mas qualquer dia eu vou gravar um rastreio do biomagnetismo. Fiquei com pós-trauma, pânico. Aqui no Rose. Tem que rastrear, o bio vai te ajudar. Saudades, Fábio, fiz curso com você. Curitiba. Ei, Margarete, tudo bem? A gente brevemente vai se rever, né? Quero reciclar, seja bem-vindo. Pode reciclar de forma presencial, nos cursos onde a gente tiver, ou nesse online presencial, se você quiser fazer a reciclagem no híbrido. Síria, vem em João Pessoa. A gente está pensando, Síria. João Pessoa, a gente tinha um colega que organizava o curso em João Pessoa, mas ele acabou saindo deste ramo das terapias e a gente ficou sem coordenador em João Pessoa. Valeu pelo aprendizado, quero fazer reciclagem de novo, vem para Goiânia ou em Márcia. Alma Gourmet. Nós temos curso em Goiânia, olha aqui na imagem, aqui no link do bio, tem o contato da Vânia de Goiânia, e aí a gente vai estar aí dando curso. O curso é presencial, são 6 dias de biomagnetismo todo dia, eu atendo várias pessoas no curso também,
tá bom? Márcia Maia, doutor, fiz já 2 vezes com vocês, sempre me surpreendo. Exatamente, o curso é surpreendente. Já tem data para o curso presencial em Salvador? Claudemiro, tem sim. Está aqui no Instagram a data dos cursos em Salvador. A gente começa ele com online e vai ter o presencial aí, tá bom? Então a turma ela vai ser híbrida, presencial e online. Tanto em Salvador, quanto em Fortaleza, quanto em Belo Horizonte, tá bom? Então, gente, a gente já tem 1 hora de live. Tem curso em São Paulo? Tem 15 dias, Eliana, que eu cheguei de São Paulo, ou 20 dias. A gente vai ter uma segunda turma agora no 2º semestre. Entre em contato com a Giovana, tem o link dela do WhatsApp aqui nesse bio aqui do Instagram, tem o link dos coordenadores, aí ela pode passar toda a informação. Então, alguém que queira fazer curso de biomagnetismo, só entrar em contato com a gente. Tem o WhatsApp dos coordenadores ou me escreve aqui no Instagram, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês pela presença, para a gente poder falar um pouquinho de biomagnetismo. Biomagnetismo é vida, biomagnetismo é saúde, biomagnetismo é revolução. Tenho certeza que quem pratica o biomagnetismo é muito feliz, quem conhece o biomagnetismo é muito feliz. Quanto mais a gente pratica, mais a gente se surpreende. E a gente se vê em uma próxima live, né? Vamos ver se semana que vem ou na outra a gente repete, né? No início demora um pouquinho, mas depois a gente engata e vamos embora. Bom? Liberação emocional também a gente vai falar sobre LEM, tá bom? Gente, fica com Deus. Muito obrigado pro povo que está no YouTube, pro povo que está no Instagram. E acredito que vou deixar ela gravada assim, aqui, tá bom? A gente se vê até a próxima semana. E boa noite e que o biomagnetismo possa chegar na vida de vocês, tá bom? Tchau, gente!